Olá pessoal, boa noite a todos aí, boa noite a todas, né? Hoje estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante, né? Que é justamente o tema Setembro Amarelo, onde nós vamos abordar a partir de agora a questão da prevenção do suicídio, né? Que é um tema tão importante no qual as nossas psicólogas terão a oportunidade de explicar para todos vocês. Podem participar, podem mandar suas perguntas aí, que as nossas psicólogas estarão de prontidão para poder se comunicar com vocês. A partir de agora eu vou chamar elas aqui, beleza, pessoal? Pera aí, vou convidar. Pronto. Então, pessoal, é um tema muito importante aí, bacana, né, que envolve hoje a sociedade. Nós estamos finalizando o mês de setembro, né? Nossa ONG Doutores do Riso sempre faz um trabalho aí brilhante no que diz respeito a essa questão, essa questão da prevenção. E agora, o Setembro Amarelo também não é diferente. E a partir de agora eu quero passar a palavra para a psicóloga Lígia também, para poder explanar para os nossos telespectadores aí esse grande tema, né? Que afeta a vida de muita gente, muitos brasileiros, né? Ainda mais depois da pandemia. Certo, minha amiga Tudo psicóloga? bem, Paulinho? Maravilha, graças a Deus. Tá me escutando aí? Tô te escutando bem. Ah, bacana. Queria aproveitar a oportunidade de deixar a população aí, todos aí, os internautas aí que tiver, mandar perguntas, né? Para nós aí, para vocês em especial, vocês psicólogas aí, você, você, Lígia, a Kate também, para poder sanar a dúvida, né, de todas as pessoas. Então, todos os internautas você pode mandar sugestões, perguntas aí, que as nossas psicólogas estarão aí para falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Eu passo a palavra um pouquinho para você, Lígia, que você tem bastante vivência nessa parte aí, a sua vasta experiência como psicóloga, para nós, para nossa ONG, é de muita importância, né? Então, eu quero que você falar um pouquinho sobre essa situação, sobre esse tema tão relevante que afeta a vida de muitas pessoas e muitos brasileiros, né? É com você agora. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Paulinho, se você quiser mandar um convite para Kate também, Eu já mandei. Deixa eu ver. para ela. Vou Aí, mandar para ela ó. de novo. Eu já mandei. Vou mandar Bom, para ela de novo. gente, como o Paulinho aí já fez uma breve apresentação, eu me chamo Lígia, sou psicóloga da ONG, faço parte aí da coordenação. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre um assunto tão importante, que é a valorização da vida. Esse tema, quando a gente fala dessa questão da valorização da vida, do Setembro Amarelo, é uma temática muito importante que a gente precisa estar falando sempre com frequência. Então, eu acho que é até importante esse espaço aqui, a gente criar esse espaço para estar falando sobre o assunto e a gente tentar tornar até algo mais frequente, né? Porque a gente costuma falar, né, que essa temática é uma temática que não precisa ser falada somente em setembro, né? A gente tem que estar em constante, né, sempre diálogo, rodas de conversa, a gente tentar falar, principalmente porque quando a gente fala de valorização da vida, vai envolver um monte de coisas, né? E é muito importante a gente falar aí a respeito do assunto. Bom, agora eu vou aguardar aqui a Kate entrar para ela fazer a apresentação dela também. Como o Paulinho falou aí um pouquinho para vocês, eu estou atuando aí na área já há um tempinho e, na verdade, assim, eu transitei pela área da psicologia, falando mais especificamente, em vários campos, social, mais área clínica, vários contextos, né? E é muito importante até porque auxilia a gente, muitas vezes, até na parte da ONG, né, de ter um olhar mais amplo, de compreender o que a gente pode estar fazendo, né, como que a gente pode lidar quando a gente fala de humanização, que é algo que vocês vão ver sempre a gente falando muito. Nós que somos da ONG Doutores do Riso, vamos sempre falar muito sobre utilizar essa palavra, humanização. Então, é algo que a gente acaba falando bastante e a psicologia ela agrega quando ela resgata essa questão da humanização. Então, é algo que é muito importante. Será que deu certo?
Gente, o ao vivo é isso, tá? Vai ajustando, ainda mais chovendo. Com essa chuva aí, começa às vezes a ter umas interferências. Kate não, Lívia, enquanto a Kate não, agora a Kate acho que conseguiu entrar. Mas Lígia, que a gente queria fazer tem uma pergunta, uma moça que perguntou agora, né? Com relação a qual hoje é a maior dificuldade, né? Das pessoas depois da pandemia, qual foi as maiores, você como psicólogo, qual foi as maiores, a procura, né? A maior demanda hoje para você na condição de psicólogo, visando essa questão do Setembro Amarelo. Claro que nós estamos deslumbrando aqui sobre a prevenção do suicídio, né? Mas em cima disso, a maior procura tem sido por questões de depressão após a pandemia, transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade, entre outros transtornos que podemos, com um aspecto na saúde mental. Para você que é psicóloga, qual foi hoje a maior demanda para você na clínica de atendimento? Foi mesmo a questão de depressão ou diversos segmentos dentro dessa área da saúde mental? Bom, Paulinho, quando a gente fala aí dessa questão da pandemia, envolve um impacto, né? Teve muito grande emocional, um impacto que a gente pode trazer muitas coisas que foram acontecendo aí com o decorrer do tempo. Então, quando a gente fala sobre isso, realmente, os índices. O que aconteceu? Essa parte de ansiedade e depressão, quem já tinha, infelizmente, a maioria dos casos, potencializou essa questão. E quem não, algumas pessoas não tinham transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, e infelizmente, por conta aí da situação da pandemia, começaram a ter sintomas, alguns traços disso, né? Porque é até interessante a gente falar aqui para todos, né, da live, que a ansiedade e a depressão, ela muitas vezes ela vai se diferenciar entre uma pessoa que tem só alguns sintomas e alguns traços e uma pessoa que está realmente com o transtorno de depressão e o transtorno de ansiedade. Então, tem algumas diferenças. É interessante falar isso porque a gente consegue entender o quanto que, muitas vezes, quando a gente fala dessa questão da pandemia, a gente também fala da ansiedade e da depressão como um todo, né? Então, realmente, aumentou sim. Quando a gente fala de transtornos de personalidade, como que você citou, nesse caso a gente fala muito sobre a questão dos sintomas, que muitas vezes aumentaram muito, né? Principalmente nessa questão da pandemia, porque aí veio pressão, veio muita ansiedade, sem a gente entender o que ia acontecer amanhã, como iria acontecer amanhã, como seria o nosso amanhã. Acho que mais especificamente, né, a gente foi vivenciando isso aí durante a pandemia. Então, foi um momento muito delicado, né? Ainda é um momento muito delicado. A gente vai vivendo etapas, né? E realmente aumentou os sintomas, tanto da depressão como da ansiedade. E, não, legal. Primeiramente, agradecer você pelo esclarecimento para a gente aí, né? Que muitas pessoas me fizeram essa pergunta. E eu falei, deixa eu perguntar para quem é da área, né? Para quem é psicólogo e quem domina o assunto. No caso, vocês, né? E também, em cima disso, com relação ao suicídio hoje, como é que está o grau com relação ao nível de... Claro que quando você fala em depressão, muitos casos de suicídio tem a ver com a depressão, muitas das vezes, né? E por esse aspecto da saúde mental dentro da depressão, como é que funciona assim essa análise inicial de você identificar um caso de depressão, seja ele num estágio inicial, médio ou avançado? Como é que seria essa análise, você como psicólogo, de fazer essa abordagem, né, desse paciente que você identificar que ele está passando por um processo depressivo e, consequentemente, mais, eu digo assim, mais um estágio depressivo mais agressivo, né? Que pode correr um risco de vida, tirar sua própria vida, entre outras ações. Como é que é essa abordagem, assim, essa análise inicial da parte da psicologia? Bom, Paulinho, primeiro que é um assunto muito delicado, né? Até quando eu faço algumas palestras a respeito de valorização da vida, de Setembro Amarelo, é um assunto que é muito delicado, então a gente tem até que ter um certo cuidado para falar sobre, né? E a gente vai né, tentar ter esse cuidado sempre, né? Quando a gente for fazendo aqui
as lives, falando sobre o assunto. É interessante observar que as saídas explicavam. Surgiram no relato da quebra. Agora foi. Agora deu certo. A cobiça, o orgulho, a dependência de Deus. E a partir do momento. Tá me ouvindo? Oi, Kate. Tudo bem? Eu fiquei de castigo aqui, não consegui entrar. Tudo bem com você? Eu sempre faço isso com você, né, Paulo? Pois é, não tem jeito, né? Faz parte, paciência. Obrigado, pessoal. Tudo bem, gente? Beleza. Tudo bem. Se apresenta aí um pouquinho pra gente, o pessoal te conhecer. Oi, gente. Bem, eu faço parte do time de psicólogas da ONG também, junto com a Lígia e a Elaine está aqui também. Eu sou formada de psicologia, atuo também na área clínica, atuo um pouquinho na área social, faço parte da coordenação da ONG também, trabalho muito com crianças, com adolescentes, né? E é isso. Bom, Kate, queria agradecer sua presença mais uma vez, assim como a Lígia brilhantemente iniciou aqui a nossa parada técnica, né? Quando é ao vivo sempre acontece esses altos e baixos. Parte. É sempre assim. Não tem jeito. Primeiramente, agradecer a psicóloga Lígia. Agora você, Kate, a nossa voluntária, psicóloga também, brilhante, participação dedicada, uma voluntária dedicada aí, a Lígia como você, parabéns. E também a nossa amiga Elaine, também, que é recém-formada do Doutores Luiz agora também, e também é psicóloga, e vai agregar muito aí nesse tema tão importante, nessa noite tão legal. Bacana. Boa disposição. Elaine, se apresenta aí um pouquinho pra gente também, que agora que apareceu pra mim que você tá. Eu também vi agora. Agora que apareceu. Eu acho que hoje, por conta da chuva, tá meio atrasado aí. Até se o pessoal começar a ter dificuldade com som, algo nesse sentido, vai avisando aqui a gente durante a live, tá? Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Sim. Ah, tá. Então, eu sou Elaine Pérez, sou psicóloga clínica, sou formada há 10 anos já, estou na área clínica como psicóloga e me sinto muito honrada por estar participando, né, fazendo parte agora desse time maravilhoso que é a ONG. Já conheci a Kate, depois eu conheci a Lígia também. E estou muito feliz em poder agregar com tudo isso, agradecer o Paulinho por me dar essa oportunidade de estar agregando, né, junto com vocês na ONG. E, assim, estou à disposição para o que vocês precisarem e estou muito feliz por estar fazendo parte de um time de águias, né? A gente faz parte de um time de águias que voam alto em prol a cuidar das pessoas, a amar as pessoas. Isso é muito importante. Eu me sinto muito honrada mesmo em estar fazendo parte desse time tão maravilhoso. Obrigado pela participação, obrigado por tudo. E agora vamos iniciar com as bombas, agora com as perguntas, bomba relógio. Se a gente quiser voltar também, Paulinho, no que você tinha me perguntado, que aí eu já respondo e a gente já Legal. vai Bom, meninas, queria agradecer a todos os internautas aí que nos assistem nessa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos, nossos amigos aí, admiradores do nosso trabalho social. Bom, pessoal, queria, primeiramente, agora exportar nessa pergunta para Kate e, na sequência, a Elaine, né? Kate, eu perguntei para a psicóloga Lígia, agora há pouco, com relação... Nós passamos por um momento muito difícil de pandemia, né? E todos nós sabemos que a saúde mental nunca foi tão afetada na sociedade como agora, por esse processo de pandemia. Um momento que nós passamos reclusos dentro de casa, né? Onde muitas pessoas vieram ter ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, entre outras coisas. A psicologia nunca foi tão valorizada igual está sendo hoje, depois da pandemia. Essa é a mais pura verdade, né? E devido a essa valorização da vida, que é o tema de hoje, que nós estamos aqui hoje por esse tema tão importante, alusivo ao Setembro Amarelo, que é com relação à prevenção sobre o suicídio, né? Então, eu não sou psicólogo, mas estou aqui rodeada de psicólogas que têm uma abordagem muito bacana e uma experiência, uma bagagem incontestável. E é por esse motivo que eu queria ver com você, Kate, o que você achou depois da pandemia, nesse processo de atendimento aos pacientes? Como é que está sendo essa abordagem, esses pacientes que procuram você com relação a índice de depressão,
como é que é esse acolhimento de sua parte, né? Para esses pacientes que procuram você nesse momento assim, de adversidade, né? Que eu posso falar, com relação à depressão. Olha, Paulo, de fato aumentou muito, né, a demanda de pessoas com ansiedades e diversos transtornos por conta, né, da pandemia. Mas não é só a pandemia, né? É tudo que vem com ela, todas as incertezas e tudo que já existia, na verdade, né? Todas as angústias que já eram presentes nas pessoas, elas ficam ainda mais evidentes quando tem algo em comum, algo em que todos estão sentindo, todos estão passando, né? Todos percebem as mesmas coisas. E aí alguns sentem mais profundamente. E aí como que a pessoa chega normalmente, né, para procurar um psicólogo? Infelizmente, alguns só vão quando já estão muito cansados, né? Muito sobrecarregados, não conseguem mais lidar com aquela demanda de angústia, de tristeza, de incerteza, de ansiedade. Então, assim, o principal, assim, e eu falo para as minhas colegas também, assim, se elas concordam comigo, é que o principal, né, na hora de atender um paciente que te procura nesse momento, é realmente o acolhimento. É realmente valorizar, entender e ouvir para além do que ele diz. Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele quer dizer, ele apenas quer ser ouvido, né? Então ele quer que a gente entenda, que a gente acolha, que a gente receba. E o acolhimento ele é muito importante, porque é nesse momento que o paciente se sente seguro para mostrar a vulnerabilidade, para mostrar a dor, para mostrar que ele precisa de ajuda. E aí, nesse momento, é que a gente constrói, então, essa relação de confiança, essa ponte, e traz, então, um pouquinho mais de segurança para que ele também possa se encontrar. Né? Porque é nesse momento de angústia que o paciente se perde, que ele deixa de entender os propósitos que ele passa por essa, né, por essa dificuldade toda de ansiedade, depressão e tantas outras coisas. É mais ou menos por aí que eu entendo que a gente precise acolher os pacientes, né? A primeiro momento, não importa a abordagem em seguida, o que importa realmente é que você entenda que você precisa acolher aquele ser humano com todo o seu amor, seu respeito, né, e sua dedicação. Muito bacana, Tate. Parabéns pelo seu esclarecimento, né? Sem sombra de dúvida, esse esclarecimento é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Talvez nesse momento possa ter alguém que possa estar aqui nos assistindo e, de fato, precisa, né, de uma palavra, um incentivo, né? E sem sombra de dúvida, não só vocês, como todos os psicólogos, todos esses profissionais que fazem essa abordagem psicossocial, é muito importante nesse momento, né? Esse acolhimento, saber que ela pode procurar um profissional como vocês, que estão com certeza preparadas para poder fazer o melhor possível, estender a mão e achar uma luz no final do túnel, né? Mostrar que é possível acreditar, que é possível vencer, basta confiar no trabalho de vocês e colocar em prática aquilo que vocês têm de melhor a oferecer dentro do atendimento e pela abordagem. Mas parabéns pelo esclarecimento aí. O que eu quero falar agora? Mandar agora para a Elaine, né? Elaine, uma pergunta também que a gente, sem sombra de dúvida, Elaine, você como psicóloga também, já passando agora um pouco para você participar junto conosco, que a sua presença para nós é muito importante. Como vocês três psicólogas, né? Então, são pensamentos diferentes e as mesmas pessoas dentro da psicologia, e são visões diferentes, mas é muito legal. Elaine, você que é uma voluntária nossa agora, recém-formada conosco aí, psicóloga clínica também, que já tem uma baita experiência também na área, né? O que eu queria ver com você? Eu perguntei para a Kate agora há pouco e para a Lígia, né? Cada um tem uma visão, cada um tem um contexto. Dentro do seu contexto, Elaine, com relação a transtornos, né? Transtornos, por exemplo, de ansiedade, vai. Eu sei que nós estamos aqui para falar de suicídio, né? Mas às vezes uma coisa puxa a outra, né? Às vezes a pessoa tem depressão e ela também tem transtorno de bipolaridade, tem várias questões. Mas dentro da abordagem, quando o paciente procura você na sua clínica de atendimento, como é que você procura entender esse caso de abordagem, levando em consideração que se for um caso de um transtorno de uma depressão bem severo, um caso que você já tem conhecimento, chega até o seu consultório, que esse paciente já tem um índice de querer ficar se cortando, ficar se mutilando, ou de repente querer já avisou que está querendo se matar, ceifar a sua vida, né? Como é que é a sua abordagem nesse sentido de tentar evitar ao máximo para que isso não aconteça? Como é que é feita essa abordagem pelo seu consultório? Olha, Paulo, assim, eu penso
bem um pouco semelhante ao que a Kate falou pra gente, né? O acolhimento inicial, ele é o nosso start para dar condução a um trabalho de eficácia. Tá. Então, assim, esse paciente, quando ele chega para você, é uma pessoa que ele já está muito ferido, ele já está muito machucado, ele já está muito julgado. Então, assim, a nossa primeira abordagem é o acolhimento mesmo. A gente vai mostrar para ele que a gente está ali não para julgá-lo, mas sim para entender a sua dor. Porque quando uma pessoa chega no consultório já nesse nível de querer ceifar a sua vida, ela não quer simplesmente morrer, ela só quer matar aquela dor que ela está sentindo. Ah, Então, assim, a nossa primeira, o start mesmo de todo atendimento é o acolhimento. Você vai fazer o acolhimento daquele paciente. É óbvio que um paciente que chega nessas condições para você no consultório, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar para cuidar dele. Não é só o trabalho do psicólogo em si. Então, ele vai precisar de uma medicação do psiquiatra, ele vai precisar de uma ajuda médica, ele vai precisar do apoio familiar. Então, assim, é um contexto todo. A gente fala que, costuma dizer que o atendimento do psicólogo, ele se estende àquelas pessoas que estão em volta daquele paciente. Então, a gente vai pedir apoio da família, pedir apoio dos amigos, pedir apoio de toda uma rede de proteção. A gente vai fazer nessa pessoa uma rede de proteção, né? Com toda a equipe multidisciplinar, com os familiares, com os amigos. Então, assim, é muito importante que essa pessoa saiba que ela não vai ser julgada por aquilo que ela está sentindo, mas sim ela vai ter o apoio, ela vai ter toda uma rede de proteção para cuidar dela. Porque quando a pessoa chega nesse estágio, ela só quer isso. Ela quer sentir que ela tem uma pessoa que ela possa contar, uma pessoa que ela possa ajudar, ser ajudada, né? Então, assim, é muito importante que o nosso primeiro atendimento seja feito com base no acolhimento, né? Com todo amor, todo carinho, com uma escuta, né? Sem ruído, uma escuta qualificada. Então, isso é muito importante. Você ouvir aquela pessoa, ouvir a dor dela. A gente consegue ouvir a dor do outro quando você presta atenção no outro. Então, isso é muito importante. Você acolher essa pessoa e dar um direcionamento para o atendimento dela. O que você vai fazer com essa pessoa? Você só vai ouvir? Não, eu vou ouvir, eu vou encaminhar, eu vou chamar a família, eu vou fazer um escudo de proteção nela, para que ela se sinta protegida, cuidada e amada. Então, isso é muito importante. Nosso acolhimento inicial é o start de todo um trabalho de excelência. muito bacana. Bom, pessoal, eu estava percebendo aqui agora, já estamos mais de 500 pessoas nos assistindo agora na transmissão ao vivo, estava com 20 e pouco, agora foi para quase 600. Isso é a força do nosso projeto e logo, logo. E todas as pessoas, me desculpem se a gente não conseguir responder as mensagens de todas as pessoas, porque é muita gente mesmo agora, né? Se tiver algumas perguntas, deixar aí no. Pode deixar as perguntas aí que a gente vai responder uma a uma aí, aos pouquinhos. E juro que se não responder tudo hoje, até o final do ano vamos responder. Mas não liga não, pessoal. Faz outra live, né? Como Fazer se uma Deus outra quiser. live, a gente Com responde. certeza. Não, com certeza, com certeza. E assim, pessoal, primeiramente, é a nossa primeira live de ações aí. A nossa ONG Doutores do Riso se importa muito com as questões de que dá um impacto na sociedade com relação no que diz respeito à prevenção, né? A prevenção, então, isso é muito importante. E um tema como esse, a valorização da vida, nós estamos falando da importância que é, né, ter esse trabalho de valorizar a vida de fato, né? Saber que as pessoas têm uma vida inteira pela frente, tem muitas coisas, a vida brilhante, né? E que, de fato, tem que virar o jogo, né? E quando vira o jogo, de que forma? Acreditando e se deixando, se permitindo através de profissionais como vocês, né? Então, eu queria agora passar a palavra para retomar a sequência para a Lígia, né? Com relação a esse tema, Lígia, da valorização da vida, o que você acha assim com relação a esse tema? O Setembro Amarelo ficou caracterizado, né, no Brasil e no mundo por essas questões. Cada mês é alusivo a um tipo de prevenção. Como é que você acha com relação a essa importância na vida das pessoas? Quando você diz o Setembro Amarelo, a pessoa vai lembrar. Já passei por isso, alguém está passando. O que você acha sobre essa temática na noite de hoje? Esse tema tão importante. Bom, como as meninas falaram aí brilhantemente, né? A gente tem que. Uma das coisas que a gente precisa falar bastante é sobre o acolhimento. Né? Que eles utilizaram uma palavra que é uma palavrinha-chave na psicologia. E eu acho que na vida também, porque quando a gente fala de acolhimento, a gente consegue também falar da importância disso para as famílias também.
né? Até puxando um pouco aí o gancho do que a Elaine falou sobre essa questão de rede de apoio e tudo que envolve esse contexto, a gente começa a perceber, até no trabalho da psicologia, que cada faixa etária, por exemplo, criança, adolescente, adulto, idoso, cada faixa etária vai demandar algo diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala da criança, que foi uma das faixas etárias aí que o Paulo perguntou para a gente. Quando a gente fala da criança, a gente vai precisar entender que tem que ter esse olhar de valorização em todos os âmbitos que a criança está. Então, é na família, é na escola, em todos os locais, né? São com os profissionais também, se houver alguma situação, como o Paulo deu exemplo. Então, a gente precisa ter uma ideia também disso. Então, abrange muito mais do que o ouvir. Além do ouvir, a gente observa o que é essa questão do direcionar, né? Como as meninas falaram, a gente vai observando como que eu vou direcionar isso agora. Então, no caso da criança, como que eu direciono quando a criança está fazendo coisas que são destrutivas para ela? Então, por isso que a gente precisa trazer essa questão das informações, a gente precisa falar sobre o assunto e entender o que cada área da nossa vida, o que cada momento, ele vai significando. Uma das coisas que a Kate me disse, que eu fiquei pensando aqui durante a fala dela, né, sobre essa questão do quanto que as coisas que foram aparecendo na pandemia, na verdade, intensificaram, né? O que a gente percebe é que já tinha, só que eu acho que o momento da pandemia acabou intensificando tudo isso, né? E aí é justamente o que as meninas falam, né? Dessa questão de que momento que eu procuro ajuda, né? E, infelizmente, por diversos contextos, às vezes uma demanda social, de vulnerabilidade, ou de não ter a informação, muitas vezes a gente procura somente quando a situação já está muito crítica. Então, por isso que, assim, aqui eu até acho que fica aí um apelo, né, para todos que estão aí assistindo a live, de tentar realmente fazer uma reflexão do quanto que a gente consegue observar o que a gente vem vivenciando, para não ficar, a gente não tentar ir sempre no nosso limite, né? A gente não deixar sempre para um momento que já está tudo muito desgastado, a gente já está muito cansado, porque aí é o momento que começa a aparecer muitos índices de muitas situações, muitas doenças. A gente começa a observar que aí vai crescendo o índice de ansiedade, de depressão, né? Então, em que momento a gente para olhar para a nossa vida, né? Em que momento que a gente está fazendo isso? E aí eu acho que quando a gente fala dessa situação, eu acho que a gente tem aqui como responsabilidade, tanto profissional, como questão pessoal, como a questão da ONG em si, né? Porque a gente fala muito desse ponto social. E quando a gente resgata isso, acho que a gente fala da questão da sociedade em si também, o quanto que a gente precisa, além de falar que a gente tem que ter esse olhar para a nossa vida, a gente precisa também de pessoas que se importem com isso. E aí, quando eu falo sobre, eu estou dizendo realmente no sentido, na totalidade. Então, a gente precisa de pessoas também que façam políticas públicas para isso, que tenha mais esse olhar dentro da escola, que tenha esse olhar nas universidades, né, que tenha esse momento. Um dos locais aí que a gente observa muito essa questão da ansiedade, da depressão, né, e que a gente observa muito nas universidades, né? Então, a gente precisa criar projetos, a gente precisa de pessoas que tenham essa visão, que realmente se importem com isso, em todos os âmbitos, seja o âmbito profissional, seja ali institucional, em todos os contextos. A gente precisa de pessoas que observem, que realmente é uma temática que envolve muitas coisas, né? E quando a gente fala desse mês de setembro amarelo, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre. Você falou perfeitamente, Lígia, nas suas palavras, né? Levando em consideração que você falou de políticas públicas, né? E quando você falou de políticas públicas, de fato, você falou uma grande verdade. No Brasil, realmente, não só a cidade, não só o estado, mas como todo o país, deixa muito a desejar nesse quesito de políticas públicas voltadas para essa temática.
levando em consideração que pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, segundo a fonte da OMS, cerca de 32 pessoas morrem por dia, se suicidam. Isso significa, comparado, mata mais pessoas do que câncer, do que AIDS, né? Na visão de vocês, né? Passando agora para a Kate, a próxima pergunta. O que você acha, Kate, na condição de psicóloga, que talvez a sociedade, de forma geral, poderia fazer para tentar, de alguma forma, reduzir esses números, né? Porque você para pensar 32 pessoas, né? 32 pessoas se suicidando por dia. Não é 32 no mês, não é uma por dia. É uma faixa de 30 pessoas por dia se suicidando, né? Então é um número muito alto, alarmante e preocupante, né? Perante a sua visão, o seu conhecimento, o que nós poderíamos talvez fazer na condição de vocês em especial, e nós também, a sociedade, né, de forma geral, não só vocês, mas nós também. Claro que esse já é um grande passo, essa prevenção, essa campanha de Setembro Amarelo. Já dado o startup, né? O início já foi lançado. Mas além desses programas que colocam só no mês de setembro, o que mais durante os outros meses poderíamos fazer também nesse sentido de tentar, de alguma forma, amenizar esse impacto tão negativo que nós temos, de acordo com a OMS? Olha, Paulo, só para pegar aí o que a Lígia estava falando, com relação a essa questão de políticas públicas, né? Eu não sei se a Lígia foi para ir para a área, para a clínica, eu fui para a social e estou na clínica, mas eu fui lá para a social, né? Então, é muito importante realmente a gente perceber que, infelizmente, a saúde mental ainda não é uma prioridade, né? Ainda não é vista como saúde, né? Infelizmente, ela não chega para todo mundo como ela deveria. Infelizmente, as pessoas que estão sendo assistidas pela rede pública, elas não têm essa acessibilidade. E quando a gente fala de 32 pessoas mortas por dia, né? Enfim, quantas já estão mortas, mas não cometeram suicídio? Quantas já deixaram de viver e só não morreram? Então, eu penso que, para além de combater a morte, a gente precisa fazer valer a vida. Então, eu penso que não só em setembro, eu penso que isso devia ser todos os dias, nas nossas ações, como sociedade. Um olhar humanizado para as pessoas que estão ao nosso redor. Um olhar não só de psicólogo, mas um olhar de ser humano. Porque muitas vezes a pessoa está do teu lado, passando algo bem ruim e você não consegue olhar para ela. E aí, o que a gente faz? A gente vê as pessoas morrendo ou a gente vê as pessoas vivas, mas que já não vê sentido na vida? Então, eu penso que, para além do Setembro Amarelo, a gente devia fazer sempre a gentileza de olhar para o outro. Olhar para o outro como a gente gostaria que olhassem para a gente. E a gente só muda a política pública fazendo política pública, né? A gente só muda se a gente for lá e fizer. A gente só muda se a gente mostrar que não são só as pessoas que podem pagar um consultório que precisam de auxílio. Não são só as pessoas que conseguem pagar um convênio que precisam de um psicólogo. Quantas pessoas na saúde, aqui, né, na nossa cidade, precisam desse acolhimento? E muitas vezes a gente não consegue fazer porque eles não têm como pagar, nem todo mundo tem como fazer de graça. Então, assim, o que a gente faz? Se a gente se ajudar, se a gente prestar atenção no que a gente quer fazer, se a gente tiver um propósito que é olhar para a vida com respeito, a gente vai conseguir fazer diferente. Então, é sobre isso que eu penso. É assim que eu penso sobre como a gente pode combater o suicídio, fazendo a vida valer a pena. É assim que eu penso, né? Perfeitamente, Kate. Matou perfeitamente. Você foi muito espontânea, muito objetiva na resposta, né? Bem esclarecedora. E é isso mesmo que você acabou de falar. E as políticas públicas, só fazendo políticas públicas. O que você acabou falando é a mais pura verdade, né? Não adianta um ano tem 12 meses, não adianta você fazer só em um único mês e os outros meses. É igual nós fazemos no mês que vai vir agora, que é Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama das mulheres. É a mesma coisa, só uma vez no ano. E assim vai, Novembro Azul para os homens, Dezembro Laranja, que quer dizer a prevenção do câncer de pele. E por aí vai. Você está coberto de razão, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os voluntários presentes. Também agradecer aqui o voluntário, nosso grande amigo, Everton Nautas, aqui presente, aqui online conosco aí. E para dar sequência na pergunta para a nossa próxima psicóloga voluntária, Elaine, em cima da pergunta do Everton,
Ele perguntou aqui, como ajudar alguém com depressão? Sendo que muitas pessoas falam que é falta de Deus. E isso não ajuda, né? O que você acha sobre essa pergunta, Elaine? Quando as pessoas chegam no consultório e mencionam a questão da religião, querendo ou não, acaba envolvendo a religiosidade, né? O que você pensa sobre isso? Olha, Paulo, essa é uma questão muito séria e muito importante, né? Foi uma pergunta muito bacana. As pessoas realmente confundem muito, né? A crença da pessoa com o momento em que ela está vivenciando. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa ela pode estar cheia de Deus e pode sim estar em depressão. Isso é fato. Então, a crença da pessoa não vai dizer sobre o estado físico ou mental ou o que seja dela, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente entende sim, né, que a religião ela serve mesmo para você ter alguns princípios, para você estar próximo de pessoas, mas quando a pessoa está realmente em depressão, ela não quer estar em nenhum lugar desses, ela quer estar sozinha mesmo, ela quer o isolamento mesmo. Então, assim, a religião não tem nada a ver com a patologia. A pessoa, quando ela está em depressão, a gente bate muito nessa tecla da questão do perceber o outro, de olhar para o outro, né? Essa pessoa ela está inserida num contexto familiar, ela está inserida num grupo familiar. Então, será que essas pessoas que estão à volta dessa pessoa, elas conseguem olhar para ela como alguém que está necessitando de ajuda? Então, assim, a gente faz sim um acolhimento dentro do consultório, mas para que essa pessoa chegue ao consultório, alguém que está próximo a ela, ela precisa olhar nos olhos dessa pessoa, ela precisa perceber que essa pessoa está precisando de ajuda. E aí sim direcionar ela ao consultório ou orientar que ela vá até lá. Então, assim, o primeiro passo é quem está próximo a essa pessoa, que seja um amigo, que seja um familiar, que consiga perceber a dor dessa pessoa, o sofrimento dessa pessoa, porque ela por si só não vai levantar e não vai ao consultório sozinha, se ela já está nesse nível de depressão. Então, assim, por isso que é muito importante você escolher quem está próximo a você, né? Porque a gente sabe que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, a gente está convivendo com quem? Né? A gente está convivendo com pessoas que vão alavancar a sua história, a sua vida. Você está convivendo com pessoas que vão te diminuir, que vão te colocar para baixo, que não vão perceber a sua dor. Né? É tão bacana quando você consegue olhar para a pessoa e falar: hoje você não está bem. Porque você percebe o outro, você percebe a dor do outro, você entende que o outro não está em um momento bacana. Então, assim, quando você está inserido num contexto onde as pessoas olham para você, elas olham para você, porque as pessoas vão te enxergar e elas vão enxergar a sua dor também. Isso é muito importante, é muito bacana. Então, assim, primeira coisa, você está inserido num ambiente onde as pessoas vão conseguir olhar para você, vão entender e vão conseguir te conduzir a um possível tratamento, a um possível acompanhamento, porque até chegar para nós, essa pessoa tem que ser percebida antes. Então, a importância aí do núcleo familiar, do ciclo de amizade, isso é muito importante. Bacana. Obrigado, Elaine. Obrigada mesmo aí pelo esclarecimento. Muito objetiva também na resposta. Com certeza a resposta de vocês três, vai ser de grande valia nessa noite para poder contribuir de forma geral nessa live tão importante que nós estamos aqui tendo. Já passamos de 1.000 telespectadores aqui nesse momento. Primeiramente, mais uma vez, agradecer a todos vocês, em nome da nossa ONG Doutores do Riso, em nome do nosso projeto, todos os voluntários, todas as pessoas de Arujá, todas as pessoas do estado de São Paulo e também de outros estados também. E pessoas também fora do país também, né, que acompanham nosso projeto. Bom, pessoal, eu queria fazer uma pergunta aqui, o nosso internauta, queria dar uma boa noite a todos vocês, amigas e amigas, voluntários, mas a pergunta do Renato está aqui. Eu queria direcionar agora por ordem de sequência, mandar para a psicóloga Lígia agora, o Rodrigo Bertozzi. Rodrigo Bertozzi fez uma pergunta, o psicóloga Lígia. Como podemos incluir a terapia como programa no SUS? Como poderia ser esse trabalho de inclusão, né? Incluir a terapia como programa no SUS? Olha, muito interessante essa pergunta. E eu acho que aqui as 3 psicólogas que estão aqui já ficaram aí muito inseridas no social, então a gente acaba que
tem um olhar muito também direcionado para isso, né? Então, é uma coisa assim que eu falo com muita frequência a respeito disso, da importância da gente colocar realmente aí como meios, né, acrescentar isso no SUS, mas de uma forma mais ampla, porque como a Kate disse, a demanda é grande. Então, assim, muitos profissionais, muitas vezes a gente libera um espaço para fazer atendimentos voluntários ou atendimentos com valores mais acessíveis. Muitas vezes a gente vai fazendo algumas formas, mas não abrange a todos, né? A gente sabe que a demanda de sofrimento é muito grande. Então, quando a gente fala disso, aí eu já vou puxar aí um pouquinho o que a Kate disse, no sentido de a gente faz as políticas públicas. Por que eu quero puxar isso, Paulo? Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que começar por nós, né? Verdade. Então, vamos pensar que assim, se apenas nós quatro que estamos aqui falando, né, e o pessoal que está assistindo, achar importante, com a demanda da quantidade de pessoas que temos no nosso país, a gente não vai somente nós conseguirmos ter a voz para mostrar a importância do olhar para a saúde mental. Veja que a gente precisa primeiro ter esse olhar. Quando a gente tem esse olhar, e aí eu não estou nem puxando para o lado da psicologia em si, eu falo do ser humano. Quando a gente começa a olhar o outro, quando a gente começa a entender a importância da empatia, a importância da humanização, a importância, como a Elaine disse, né, somos aí as 5 pessoas, né, que convivemos. E aí a importância disso, que muitas vezes, com a rotina que nós temos, será que a gente consegue parar para ver essas pessoas? Não é? Será que muitas vezes a gente não está ali só num ritmo de trabalho ou num ritmo de cuidado com a família? Então, assim, entende que quando a gente fala de políticas públicas, realmente a gente precisa começar por nós. Porque se a gente não entende a importância disso, como que levamos isso adiante? Eu acho que é uma luta de todos. A gente falar de valorização da vida envolve aí uma luta que a sociedade como um todo precisa de fato estar em alerta e falar sobre. Então a gente não consegue nem falar sobre somente um assunto, desmembrar um assunto, né? A gente acaba puxando outros porque realmente está tudo interligado. Então, quando a gente fala aí do SUS, a gente precisa entender que as políticas públicas também começam pelo nosso olhar, né? E aí, quando a gente fala aí da pergunta do Everton, e quando a pessoa, como que ajuda uma pessoa que está vivenciando a depressão e que muitas vezes escuta que é falta de Deus? Veja o quanto que isso já tem aí um olhar do que a gente está falando. Não adianta falarmos de valorização da vida, Setembro Amarelo, se a gente não começar a entender algumas coisas. Pensem que uma pessoa que ela está com depressão, se ela escuta isso, a tendência é ela se culpabilizar. E a pessoa que está em depressão, muitas vezes, eu diria, acredito que até na maioria das vezes, ela se culpabiliza muito pelo sofrimento que está vivenciando. Quando a gente coloca uma frase dessa, que é culpa, que é falta de Deus ou algo nesse sentido, a tendência que a gente vai ter é de realmente fazer com que a pessoa fique pior do que ela já está. Então, veja, quando a gente fala aí de SUS, de políticas públicas, precisamos também entender a importância da saúde mental, a importância de cuidarmos do outro, de ter um olhar para o outro. A gente fala muito sobre o olhar na ONG, né? O quanto que a gente tem que olhar para as pessoas. Então, vocês estão olhando para as pessoas que estão à sua volta? Vocês estão, de fato, percebendo? E aí, para isso, a gente precisa olhar. Será que nós estamos entendendo o que sentimos? Porque muitas vezes a gente vai aí no piloto automático. Então, a gente começa aí a viver de uma forma que a gente não tem freio, no sentido de parar para observar o que está precisando, o que está machucando, o que não está, o que a gente está feliz, o que a gente não está. O que a gente sonhava quando, de repente, era criança. A gente fala muito de sonhos, né? Eu acredito que eu percebo muito parte pedagógica enfatizando muito isso, né? Com as crianças, nas escolas.
Mas eu acho que a gente tinha que falar sempre de sonhos. Porque a gente fala de valorização da vida, a gente precisa falar sobre sonhos, sobre propósito. O que você sonha? E assim, os sonhos de cada um vai ser diferente, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente começar a entender. Para a gente chegar no SUS, a gente precisa todos entender a importância disso. Entender como que é esse caminho, entender que não é uma luta que muitas vezes fica somente em algumas pessoas. Então, a gente precisa estender isso. Vamos falar sobre assunto. Vamos lutar sobre isso. Vamos falar da importância da saúde mental. E o quanto que as pessoas estão adoecidas nesse sentido. Então, eu acho que essa questão aí do SUS em si envolve muitas coisas, mas eu acho que começa aí dentro de nós. Vamos resgatar o que a gente sente, resgatar os sonhos, os propósitos, para de fato a gente começar a valorizar o outro. Também a gente começar a ter, literalmente aí essa questão da valorização da vida. Bacana, Lígia. E quando você falou muito bem sobre políticas públicas, né, já abordando esse tema, levando em consideração que a políticas públicas ela é concedida pela sinergia da esfera, não só municipal, estadual e federal. Esse elo de ligação, onde dá um impacto direto dentro da sociedade, né? E muitas das vezes você fica limitado dentro do município, visando questão... você pega um CAPS, por exemplo, que se lida com saúde mental, como a nossa cidade, como qualquer lugar, você encontra a dificuldade que as pessoas têm acesso direto e com mais rapidez na saúde mental. Muitas das vezes a psicologia demora um pouco, não é porque os profissionais não querem atender, mas sim porque a demanda, o gargalo é muito grande, né? E às vezes a pessoa que às vezes não tem convênio médico acaba sofrendo. Então, em cima dessa questão de política pública, você está coberta de razão. E agora, em cima da outra Só pergunta, acrescentar uma coisa, Paulinho. pode falar. Só acrescentar, você falando agora, né, é muito importante, só acrescentar mesmo, você falando, me veio algumas coisas, o quanto que, quando a gente fala dessa questão de políticas públicas, a gente entende aí que vai para uma outra esfera também, e o quanto que é importante a gente falar sobre para a gente entender o que está acontecendo, porque, por exemplo, quando você citou aí, que foi uma situação muito importante, sobre a questão do SUS, dos profissionais. Veja, a gente precisa olhar para esses profissionais também. Porque para ter profissionais hoje aí na saúde pública, a gente precisa também garantir a saúde deles. Porque senão Verdade. acontece que a pessoa adoece, as pessoas ou muitas vezes não conseguem ficar muito tempo ali naquele trabalho, aí sai. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Para eu ter mais profissionais, para eu ter mais saúde mental, eu preciso olhar para o todo. Eu tenho que olhar para esses profissionais, como que eles estão? Hoje, como que estão os profissionais dos CAPs? Dos hospitais, das UPAs, como que está esse pessoal que está aí nesse contexto? Então, a gente tem que olhar esse todo mesmo, né? Sim, sem sombra de dúvida, é de extrema importância, né, Lígia? Essa consideração sua realmente faz nós enxergarmos que a gente precisa de gente para ser gente. Como é que você vai oferecer o lado humanizado, sendo que você não está tendo esse acolhimento? É a empatia. O que é usar empatia? Se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado? Quando você faz dessa forma, você pensa diferente e age diferente. E é justamente isso a importância em cima do que você falou. Então, assim, pessoal, temos mais de 1.000 pessoas aí, quase 1.200 pessoas aí em tempo real, online conosco aí. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês aí. Eu esperava que ia ser legal, mas nem muito melhor do que eu podia imaginar. Vocês estão de parabéns, vocês aí, espectadores aí, que estão aqui parados numa sexta-feira à noite, dia de balada, dia de festa, né? Muitos têm os seus afazeres, né? Estão aqui conosco nesse tema tão importante. Então, parabenizo a todos vocês pela presença. E quero agradecer aqui, vendo aqui os comentários, pessoal, nosso voluntário, o Sandro Artsan, Maria Rita, Branco Aldo, a Sueli Condomínio, Maria Rita, Renan, a Maiolino, olha lá, caramba, hein? Até a primona tá aí, Maiolino, meu Deus do céu. Ângela Maiolino, que beleza, hein? José Renan, Maria Rita, Renan Prates, Karen Cardoso, Silvia, a grande Silvia, nossa guerreira, Rodrigo Bertozzi, Maria, Renato, Silvia, José, Rodrigo.
Pessoal, é muita gente, me desculpa, me perdoe se a gente não conseguir falar o nome de todos vocês aí, porque a nossa live aqui é um período curto, pessoal. É só para dar uma breve pincelada da nossa temática tão importante que é com relação e alusão, né, ao Setembro Amarelo. Tem mais uma pergunta aqui muito importante, vou passar agora para a Kate. A Maria Rita fez uma pergunta aqui, a grande Maria Rita, de grande importância falar sobre esse tema, né, o ano todo, principalmente depois da pandemia. As campanhas de conscientização teriam de haver sempre, né? Nós já falamos sobre isso agora há pouco, Maria. A própria Kate, e a Lígia e a Elaine comentou sobre isso, né? Que é essa importância, né, de termos mais ações voltadas para isso, né? Então, de fato, é muito importante essas ações. Também queria fazer uma pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp, pessoal. Não está aqui. Está aqui na minha tela aqui. Rodrigo Bertozzi, você colocou aí mais lives como essa. Com certeza, Rodrigo. Nós estamos já pensando nessa... essa foi a primeira de muitos que vai vir pela frente, viu, Rodrigo? Parabéns aí pela presença, parabéns aí pelo comentário, parabéns pela participação. A sua presença para nós é fundamental, em especial para as nossas belas psicólogas aí. Sem elas, isso não seria possível acontecer. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui muito bacana. O pessoal fez aqui para mim no meu WhatsApp. Sobre quais são os sintomas de depressão. Né? Então, Kate, assim, dentro da sua temática de atendimento, quais são os sintomas da depressão? Quando o paciente chega no seu consultório, tem algumas questões, né, com relação a questão da humor, a baixa estima, a pessoa cabisbaixa, né? Como é que você identifica esses sintomas assim do estágio depressivo do paciente? Olha, Paulo, eu vou falar a frase clássica, né? Qual é a frase clássica do psicólogo, gente? Depende. Depende do contexto. Tem uma palavra que a gente usa essa, né? Depende. Cada paciente, ele traz a sua dor de um jeito. A depressão, ela não tem uma carinha. Ela vem... Cada um traz de um jeito. Existem depressivos extremamente felizes. Estranho isso que eu disse, né? Mas existem pessoas que estão extremamente tristes, mas elas estão extremamente sorrindo. E aí fica difícil até para elas entenderem que elas estão com depressão. Olha que loucura, né? Você chega lá e fala assim, eu acho que eu tô doente, mas será que eu tô? Eu acho que não, porque, será que depressão é isso? O que é a depressão? A depressão, ela tem várias formas de aparecer. Algumas, elas chegam no consultório totalmente debilitadas, não querem comer, não querem dormir, não querem falar, não querem viver. Outros chegam extremamente desorientados, com diversas manias, comendo demais, comendo de menos, compensando demais em algumas coisas, descompensando em outras. Então, cada um traz o sintoma de um jeito. Mas a depressão, de fato, está aí. Muitas pessoas estão passando por isso, sofrendo isso. E eu acredito que o mais importante, né, para tratar uma depressão é entender o porquê que ela chegou. Não é a depressão, é o que causou a depressão. Aonde foi que você encontrou com ela? Ou aonde foi que você se perdeu de você para encontrar com a depressão? Então, eu entendo que ouvir é o primeiro caminho. Depois, a gente vai entender o que aconteceu. Se necessário for, a gente vai encaminhar para uma outra, né, para uma equipe multidisciplinar. Se necessário for, aquele paciente vai fazer uso de medicamentos, ou, né, enfim. Mas o mais importante não é a depressão, mas o que causou a depressão. Porque, às vezes, só na terapia, enquanto ele fala sobre aquela dor, fala sobre como ele entendeu aquilo. Porque, às vezes, ele entende de um jeito... Né? Se a gente for falar aí da minha abordagem, que é a TCC, né, Lígia? Eu não vou falar da psicanálise aqui. se ele, dependendo do jeito como ele entende aquilo realmente, né, vai virar um sintoma, vai virar uma patologia. Então, se ele entende aquele pensamento disfuncional como uma verdade absoluta, agora falando um pouquinho mais voltado para dentro da terapia mesmo, ele vai acreditar naquilo e aquilo vai se tornar a verdade absoluta dele. Então, descobrir junto com ele se aquilo de fato é uma verdade, se aquilo ali é disfuncional, se aquilo realmente existe, como que aquilo funciona para ele, trazer ele de volta para a realidade ou tirar ele daquela realidade que ele acredita estar vivendo. O importante é entender como começou, de onde veio, não por que ela está ali. Porque
porque ali a gente já sabe que ela tá, né? Ou, né? Enfim, o importante é entender, sabe? Então, como eu disse, vão chegar pessoas que estão com depressão, mas que estão muito felizes, que você nunca vai imaginar que ela tá sofrendo, porque ela sofre quieta, ela não sabe dizer que ela tá sofrendo. E o pior, gente, tem gente que sofre e não diz que tá sofrendo por medo de ser julgado. Porque nós vivemos numa sociedade que nós somos obrigados a ser felizes o tempo todo. Se a Verdade. gente não estiver sorrindo toda hora, a gente é mal agradecido, a gente não tem Deus, a gente não vê o que a gente tem. Não é assim, gente. Não é assim. Existem momentos. A nossa vida é feita de movimento. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está tão bem. E acolher o que a gente sente é o principal para não virar essa montoeira de coisas que a gente não dá conta depois. Bacana. Parabéns. Ó, extremamente perfeita nas suas falas aí, né? Nossa, foi sensacional. Muito, muito bacana mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço para os alunos do Colégio Atenas, na pessoa da Adriana Marçal, mandar um grande abraço, que está aqui conosco, as demais alunas também de enfermagem, as alunas do Colégio Atenas, na pessoa da dona Rosilda, dona do Colégio Atenas, Colégio de Enfermagem. Também aproveitar a oportunidade aqui de mandar um grande abraço para o vice-prefeito Betinho de Arujá, mandar um abraço para as psicólogas aqui, né? E todos os demais presentes também. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para as perguntas aí. Daqui a pouco nós temos que encerrar nossas atividades, porque a live nossa é o tempo cronometrado, pessoal. Daqui a pouco nós vamos dar as considerações finais. Mas eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês aí pela ajuda, né, de sempre, estar aqui conosco aqui nesse momento tão importante que é essa nossa live. Lembrando que é a primeira de muitos que vai vir pela frente, né? Então, agora para poder finalizar a nossa live aqui, o psicóloga Lívia, né? Lígia. Opa, Lígia, aqui tem a Lígia e tem a Lívia, né? Então, nossa, nessa palhaça é terrível, não tem jeito, né? Então, ó, Lígia, Já psicóloga, tá com palhaçada aqui, né? palhaçada, sem palhaçada. Lígia, nossa psicóloga amada, querida. Lígia, eu perguntei para a Kate, eu retorno a pergunta para você agora. No seu entendimento, como é que é essa questão de você entender, identificar os sintomas da depressão? Eu sei que um pouco, a abordagem é um pouco, cada um tem a sua, é um pouco complicado, porque isso varia de pessoas para pessoa, de profissional para profissional. Mas quando uma pessoa com estágio depressivo te procura no seu consultório e você identifica que é um paciente em estágio depressivo, qual é a maneira de você identificar esses sintomas de alguma maneira assim? Como é que é feito esse trabalho assim dentro da sua abordagem? Bom, uma das coisas aí que a Kate disse, né, que até muitas vezes a gente coloca muito em pauta é sobre a abordagem, né? A gente fala muito isso. E eu e a Kate, a gente tem uma abordagem muito diferente, porém, a Kate vai falando, eu percebo o quanto que é muito parecido com a forma que eu também trabalho, a forma que eu vou enxergando o ser humano. Então, é muito interessante isso, né? E acho que trazer aí, só para complementar uma coisa que a Kate disse, eu já respondo isso, Paulinho, essa questão da depressão, tem uma frase aí do Freud que ele diz que somos feitos de carne, mas vivemos como se fôssemos feitos de ferro. abaixo. Tá baixo? O Vocês seu microfone. conseguiram ouvir? Tá, melhorou. Peraí. Vejam se melhorou. Finaliza para mim se melhorou. Sim? Então tá. Bom, vou repetir, porque vai que cortou aí, que é uma frase muito interessante, que acho que até encaixa muito nisso que a Kate disse, né? Que é do Freud, que o Freud diz sobre essa questão do quanto que a gente vive, somos feitos de carne. Ai, que bom, Maria Rita. Estão ouvindo bem? Bem, tá, que bom. O Freud diz, né, que a gente somos feitos de carne, mas a gente vive como se fôssemos feitos de ferro. E muitas vezes isso traz aí algumas das explicações da questão da depressão. Será que a gente tem espaço para mostrar que está sofrendo? Ou será que a gente vive aí de uma forma como se fosse proibido mostrar o nosso sofrimento, como se a gente tivesse que sempre reprimir o que sentimos? Né? Então, eu acho que isso é muito válido, até quando a gente fala da questão da depressão. Será que a gente tem espaço de falar sobre? Será que a gente pode falar, a gente se sente confortável de falar que não está se sentindo bem,
de falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Será que a gente tem esse espaço? E aí eu já puxo essa questão para a parte da depressão e da pergunta do Paulinho. Quais são os sintomas? Vou usar aí a frase clássica do psicólogo. Depende do contexto também. Porque realmente é muito da subjetividade de cada um. Tem algumas coisas que, sim, são sintomas que a gente diria que, de modo geral, provavelmente acontece, né? Então, a gente diria que alguns casos, mas não são todos. A depressão, ela pode vir, ela não tem um rosto, né? Então, ela pode vir aí como uma forma de brincadeiras constante, aquela pessoa que brinca muito, faz muita piada, aí você pensa, nossa, a pessoa é muito feliz. E aí, às vezes, a pessoa pode ter aí uma questão que ela está vivenciando, né? Então, realmente, a depressão, ela tem algumas coisas que, essa parte dos cuidados, muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de ter os cuidados com ela tem dificuldade de fazer coisas para o bem-estar, de reencontrar pessoas que ama, de conviver, muitas vezes. Então, estou dizendo aqui sobre coisas que possivelmente tem, mas a depressão ela vai aparecer de uma forma diferente em cada um. Então, esses são um dos sintomas, né? Essa questão do isolamento também. A pessoa ela evita estar no meio social. Às vezes, muitas situações acontecem da pessoa cair produtividade no trabalho ou recusar ir até o trabalho, não querer ir até, né? Então, pode aparecer de várias formas. Mas eu acho que o mais importante para a gente falar de depressão e de sintomas, a gente tem que entender que isso vai aparecer em cada pessoa de uma forma. Então, por isso que temos que falar, principalmente de valorização da vida. Como podemos valorizar isso? Como que a gente pode ter um espaço para se sentir confortável de dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E esse espaço se estender para a família, para o ambiente de trabalho, para a medicina. Eu acho que a gente precisa desmistificar aí um pouquinho isso. Bacana. Eu penso assim, né, que o tema, quando você fala de... você foi perfeita na sua fala, viu, Lígia? E quando você fala nesse contexto que você acabou de mencionar agora, mostra a importância que é, né? Tem tudo a ver com o que você acabou de mencionar aqui, o que realmente acontece no dia a dia, né? Então, quando você fala de valorizar a vida, você fala com relação às pessoas se sentir, né, vivas, aí abrir os seus olhos, estar atento aos detalhes, né? E, claro, nada como vocês aí que são profissionais da área, psicólogas, né? Com bagagem, vivência, né? Para poder nos sanar, né? Essas dúvidas aí. Então, a gente fica muito feliz em trazer para a população arojaense, para aqui para os paulistas, né? Que nos assistem, porque aqui, com certeza, nessas 1.190 pessoas online agora, nesse momento, tem pessoas de toda a parte do estado de São Paulo, do Alto Tietê, capital paulista aí. Tem muitas pessoas que nos seguem aí, não só da nossa cidade, que nossa ONG Doutores do Riso é um projeto arojaense conhecido em todo o Brasil, mas tem muitas pessoas admiradoras aí de toda a parte do país. A gente fica feliz por isso. E, em cima disso, também queria aproveitar a oportunidade, nosso amigo voluntário, o Everton, né, mencionou muito bem aqui, não poderia deixar de esquecer. Dia 8/10 agora, pessoal, estaremos aqui arrecadando nossos brinquedos, né? Também aos alunos do Colégio Atenas aí, dá uma força para nós aí. A arrecadação até o dia 8/10. Hoje é dia 30/9, né? O mês já está se findando. Estamos virando um mês aí. Segunda-feira já é dia 3. E na semana que vem será o prazo máximo para arrecadar os brinquedos, né? Você que tem um brinquedo usado, em bom estado, um brinquedo que possa utilizar, doar para uma criança carente, pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram aqui mesmo. E nosso ponto de arrecadação aqui na cidade de Arujá, na loja Maranata. Maranata, né, Lígia? É Maranata? Marativo Modas. Marativo Modas. Isso. Paulo, se o pessoal da Marativo vê você trolando eles assim, com essa palhaçada. Foi mal. Marativo Modas. É isso aí, pessoal. Segue lá em @Marativo Modas. Também a nossa parceira aqui na cidade de Arujá. Quero mandar um grande abraço aí para o dono da Marativa Modas aí, que é um grande parceiro do nosso projeto aqui na cidade de Arujá. Muito obrigado pelo apoio de sempre que vocês têm nos dado ao nosso projeto social arujaense. Gratidão a todos vocês. Meninas... É bom que é no centro, né, Paulo? É bom que é no centro de Arujá, então é fácil o acesso. Quando a gente fala aí já
vamos falar de valorização da vida de modo geral, vamos valorizar as crianças, a importância, Sim, né? A gente fala muito isso na psicologia também, a importância do brincar, de ter esse espaço. sim. Então, se alguém tiver brinquedos novos, seminovos, se sentir isso no coração de fazer essa doação, procure pela gente, vão aí também na loja que fica no centro, então é fácil o acesso. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também, né? De o quanto que doar também pode fazer bem para nós. Nós que estamos fazendo doação, também muitas vezes contribui para a nossa saúde mental. Que Ter esse legal. olhar para o outro. Que legal. Tem muitas, ó, pessoal, ó, psicóloga Lígia, psicóloga Kate. Estamos gostando muito de vocês. Estou mandando aqui no meu WhatsApp, né, o pessoal aqui, parabenizando vocês pela grande apresentação nessa live, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos do Colégio Atenas, as alunas, os alunos, né? Que estão aqui conosco aqui. Parabenizando vocês pela temática, parabenizando nossa ONG por trazer esse tema tão importante, né? Dentro da sociedade, em relação ao Setembro Amarelo, né? E, pessoal, nós temos mais alguns minutos aqui ainda. Nós temos mais 10 minutos aqui, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, né? Para poder levar mais umas perguntinhas aí, né? Vocês queriam falar algum tema específico sobre Você queria fazer a consideração final, Olivia? Falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Você queria falar mais um pouco sobre essa questão que os internautas aqui estão aqui nos assistindo aqui nesse momento? Paulo, eu queria falar uma coisa assim, até queria que a Lígia também pudesse conversar aqui comigo, né? Fica à vontade. Falando sobre valorização, sobre a importância do olhar, sobre estar presente, políticas públicas, falando sobre tudo isso que a gente falou também sobre algumas pessoas que não têm acesso, né, a tudo isso. O que eu queria deixar aqui é assim, eu penso que se você, né, que passe por algo assim, que sente que não tá tão bem, que tá precisando de ajuda, que quer falar com alguém, que tá se sentindo angustiado, que entendeu aqui que a saúde mental é importante, que é um assunto muito relevante, não só no Setembro Amarelo. O que eu queria falar para você é que procure alguém que você gosta, alguém que você confia, alguém que você consegue se sentir acolhido. A figura de um amigo, a figura de um parente, de um pai, de alguém da tua religião, de alguém da tua fé, alguém que consiga te acolher, te apoiar, porque às vezes essa pessoa, ela tem um pouquinho mais de força que você para te orientar para onde você deve ir. Então não fica sofrendo sozinho. Não fica achando que você não tem importância, que as pessoas não estão te vendo, que você não pode sofrer. Você pode, tá tudo bem sentir dor. Nós podemos sentir dor. Nós podemos ficar tristes. Inclusive nós, psicólogos, a gente fica triste. Não é, Lígia? A gente sente dor. E a gente procura ajuda. Porque a gente precisa de gente para ser gente, como disse o Paulinho. E a gente precisa aceitar que a gente precisa ser cuidado. A gente precisa aceitar que em alguns momentos a gente precisa de ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda. Então, por que eu tô falando dessa figura de um amigo, de alguém? Porque muitas vezes é esse amigo que vai te ouvir, que vai só te ouvir, te acolher, te entender, que vai conseguir acender uma luz para você e você vai perceber que você não tá sozinho. Então, olha um pouquinho mais para as pessoas que estão ao seu redor. Procura as pessoas que estão aí. Fala com elas, deixa que as pessoas te ajudem também, para que você não se sinta só. Se permita ser ajudado, se permita sentir. E você que tem alguém aí do teu lado que você percebe que não está tão bem, se permita ser esse ombro, se permita ser a pessoa que estende a mão, porque a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. Então faça isso. Perfeitamente. Se tive alguém que fez isso por mim, isso é muito importante. Tá? Então é muito importante. Façam isso. Perfeitamente, Kate. Você foi não cortando a sua fala, Lígia. A Kate foi sensacional, né? E eu queria, psicólogo Felipe também que está aí online conosco. Todas as pessoas que chegaram agora, pessoal, desculpem não responder a todos, que é muita gente em tempo real. É muito difícil para nós que estamos em fase de encerramento das atividades aqui agora. Mas tem uma pergunta aqui do Branco, o nosso voluntário, o Branco Aldo. Ele fez uma pergunta, pessoal. Eu vou
direcionar essa pergunta para você, Lígia, que a Kate acabou de falar agora. Vou passar a palavra para você. Ele fez a seguinte pergunta. É fácil identificar uma pessoa que pensa em suicídio? Essa é a pergunta dele. Não. Não é fácil. Também depende muito. Isso, quando a gente fala desse assunto, a gente fala da vida, né, em si. O quanto será que a gente está com vontade? O quanto que, por exemplo, essa questão que a Kate traz, né? Procure alguém que você goste, converse, externalize isso. Porque quando a gente fala dessa questão aí do meio de prevenção ao suicídio, a gente também está falando do quanto precisamos falar de nós, né? Do quanto precisamos falar do que estamos sentindo, de como que está difícil. Então, assim, quando a gente fala dessa questão, isso pode aparecer de muitas formas. Então, por isso que nós, profissionais de psicologia, a gente tenta sempre mostrar as formas que isso pode aparecer e a gente tentar resgatar o lado da vida. Vamos falar de sonhos, vamos falar de propósito. O que que você sonha que está adormecido aí? O que que de repente você sonha e você sente como se estivesse em um espaço que desde pequeno, que você não consiga mostrar quem você é, mostrar os seus sonhos, né? Então, isso vai depender muito, tá? Foi o Aldo que fez essa pergunta, né? Isso vai depender muito, Aldo, do contexto, da história da pessoa, de como que ela consegue, por exemplo, se a gente fala de uma pessoa que constantemente ela vive em um ritmo ali de muita produtividade e que ela tenha o receio da fala, de falar o que está sentindo, muitas vezes é difícil a gente identificar que ela está no sofrimento. Então, e assim, por isso que a gente fala muito disso, do quanto é importante naturalizar a fala, naturalizar a gente falar do nosso sofrimento, a gente falar do que estamos sentindo, buscarmos um ombro amigo, nos permitirmos ser esse ombro também, né? Que aí a gente já fala da humanização, a gente fala aí do olhar para o outro. Então, isso vai aparecer de muitas formas, mas eu acho que a gente precisa se atentar ao outro. Te respondo essa pergunta, Aldo, dizendo que para a gente conseguir enxergar isso, a gente precisa começar a plantar uma sementinha aí de empatia dentro de nós, de olhar o outro. Olhar, literalmente, prestar atenção, como que o outro está, como que está se sentindo. Poxa, a pessoa está diferente. Será que, de repente, uma mensagem, uma palavra de afeto, isso tem um poder gigantesco, né? Conversem com as pessoas, tentem mostrar mais, vamos naturalizar mostrar o que tem. Porque eu acho que isso vem uma questão muito cultural, né? De reprimir o que estamos sentindo, não falar sobre. Então, vamos tentar olhar mais para o outro, que aí acho que é um caminho para a gente identificar mais talvez esses sintomas das pessoas que estão nesse processo depressivo, nessas questões de ansiedade. Então, vamos tentar plantar aí uma sementinha de empatia e de olhar para o outro. Vamos olhar com cuidado, tá? Vamos olhar para nós também com cuidado e para o outro. Bom, pessoal, Lígia, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento, né? Pessoal, falta aqui um minuto e meio, praticamente 2 minutinhos para poder encerrar essa live tão importante. Juro que a gente gostaria de ficar mais tempo com vocês, pessoal, mas a live aqui é o tempo cronometrado pelo Instagram. A gente fez na parte de cronograma, sobre aqui no cronograma, né? De live ao vivo, né? É a nossa primeira de muitos que vai vir pela frente. Eu tenho certeza que foi um sucesso. Com os erros técnicos que tiveram no começo, mas quando é ao vivo, assim, tudo acontece, não tem jeito, né? Foi show de bola. Primeiramente, eu queria agradecer, né? A Elaine, psicóloga que esteve conosco agora há pouco, pela participação. Queria parabenizar a Elaine pelas considerações que foram muito importantes para nós. Você, Kate, pela excelentes esclarecimentos para todos aqui, os internautas. Você também, Lígia. Vocês todas, sem exceção. Não posso falar que não, porque vocês são maravilhosas no contexto dentro do que vocês fazem realmente por amor, né? Nós conhecemos aí, sabemos que vocês são voluntárias da ONG Doutores do Riso. Tem uma história, né? História ninguém apaga, né?
só quem faz para ter história. Vocês têm de vocês aí, vocês são fundamentais. Vocês duas, a Elaine e todos os voluntários são fundamentais para fazer esse projeto crescer cada vez mais. E o mais importante de tudo isso, usando a psicologia em nosso favor. Então é por vocês e para vocês que eu agradeço, né? Agradeço o nome de vocês, agradeço a todos os internautas aqui que estão nessa noite nos assistindo. Vocês, amigas e amigos de Arujá, do estado de São Paulo e de todo o Brasil aí. Obrigado. Deus, siga nossas redes sociais. Temos também uma campanha de Juntos pelo Sérgio. Olha os nossos posts lá para ajudar nosso amigo voluntário. Estamos com uma campanha de vaquinha virtual para ajudar nosso amigo que requer de ajuda, né? Nesse momento tão importante. Pessoal, fique ligado. Logo mais em breve teremos mais ações como essa. E mês que vem teremos mais psicólogos aqui de novo. Que será, dessa vez, Outubro Rosa. A prevenção do câncer de mama para as mulheres. No aspecto psicológico, qual a importância de se lidar com o diagnóstico da doença. Como lidar com a doença. E usando a psicologia. Então vai ser um tema muito importante, pessoal. Fiquem ligados aí, vocês aí, ó. Que logo mais em breve teremos novidades. Com mais psicologia para cá. Para todos vocês. No mais, eu agradeço a todos vocês aí por fazer o uso da atenção. Deus abençoe a todos aí. Manda um abraço, Kate. Manda um abraço, Lígia, para todos o pessoal aí. Todo o público internauta aí. Deus abençoe a todos vocês aí. Obrigada, Rodrigo. Gente, obrigada, viu? Obrigada Gratidão. por tudo. Os alunos do Colégio de Atenas aí que precisar de certificado, horas complementares aí, que estão aí na nossa live ao vivo aí. Chama depois a gente no PV que a gente vai dar uma forcinha para vocês, para a nossa ONG Doutores do Riso. Pessoal, fique ligado no nosso projeto social, nossa ONG, www.doutoresdoriso.com.br, nosso Instagram, Doutores do Riso SP, nossa página do Facebook, Doutores do Riso SP. Curte lá, segue lá e acompanha nosso trabalho. E vem fazer parte do nosso time de amor ao próximo. Beleza, pessoal? Obrigado, valeu. Gratidão, até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.